isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fazer a nossa oração, chamando os perdidos. Sabe por quê? Deus gosta que a gente faça oração incessante. Ele já falou, ore sem cessar, incessantemente. Por quê? É assim que é o tipo de oração que ele gosta. Ele não gosta de gente que ora e para. Então nós estamos orando constantemente, chamando os perdidos, que nós estamos entregando a ele. Não é assim todos os perdidos, né? Porque não é assim que se ora, né? Estou orando por todos os perdidos, não é assim. Você dá o nome, seu querido, seus amados, tá? E Deus vai ao encontro deles. Então, nós vimos lá na passagem do juiz iníquo e da viúva, que ela ficou orando incessantemente. Ela não deu trégua, ela ficou firme, pedindo. E ele falava, não me amola, para com isso, não vou fazer. Mas ela foi insistente até que ele fez. Então ele mostrou para nós como que tem que ser. Não é porque eu orei uma vez, duas, não aconteceu, que tchau. Não, eu vou orar até o fim. Porque vai acontecer. Amém? Então por isso que a gente não larga de entregar os nossos queridos, os amados, que não estão salvos nas mãos dele. Amém? Então você coloca o nome ou os nomes. Amém. Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpa a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus, manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitá-los, para criar uma atmosfera ao redor deles, que os farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória e com a sua graça e com a sua misericórdia e com o seu amor. E eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo e estão cheios com o Espírito Santo e estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles, mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uhul. É isso aí. Está na mão de Deus, nós podemos confiar. Porque Deus não para de criar condições para essas pessoas aceitarem Jesus. Ele vai se aproximando. Tá? Bom, então vamos abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Bom, então, nós vimos algo no caráter de Pedro, né, que não estava ajustado ao caráter de Deus. Tá certo? Que todo mundo, Jesus foi lá, chamou Pedro, larga seu barco, larga os seus negócios, larga tudo e me segue. Ah, prontamente, largou tudo, foi seguir Jesus. Né? E Jesus falou, olha Pedro, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens. Ah, sim, tudo bem. Então, nossa, todo empolgado, fez tudo o que Jesus queria, ia para lá e para cá, andou até sobre as águas,
fazendo coisas maravilhosas, como todo cristão, quando aceita Jesus, nasce de novo, se torna um cristão, é sempre essa empolgação, esse desejo de servir a Jesus, de fazer tudo, querer ganhar almas, e vai para lá e vai para cá, né? Aquele ânimo todo, fazendo tudo. Mas aconteceu algo perigosíssimo na vida de Pedro, que ele, na hora que Jesus começa a passar a mensagem do que realmente é o Evangelho, do que ele ia passar, sofrer, que ele disse, vou para Jerusalém e lá eu vou sofrer, né, afrontas e vinda dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes, dos fariseus, e eu vou para a cruz, vou ser crucificado. Pedro chama Jesus para o lado e diz, não, Jesus, essa não. Peraí, não, isso você não precisa sofrer isso, para com isso. Então Jesus diz, arreda Satanás. Eu vou fazer o que o meu pai mandou. Então, nós observamos nesta atitude de Pedro que todo mundo começa muito empolgado o cristianismo, mas quando é na hora de entregar a vida para Jesus e carregar a cruz, que Jesus falou que se você não largar a sua vida, o que tem a ver com a sua vida, olha, ele não falou família, mas ele diz pai, mãe, filho, etc. Que quer dizer família. Porque todo mundo é mais preocupado com a família do que com Jesus, do que com a salvação própria. Então, Jesus quer dizer, se você não amar a mim mais do que a sua família e largar tudo para me seguir pegando a sua cruz, você não é meu discípulo. Então, foi isso que aconteceu. Na hora de pegar a cruz é o quê? Eu tenho que largar as coisas que ocupam o lugar de Jesus na minha vida. Mas isso não quer dizer que você não vai amar a sua família com o amor de Deus. Você vai ter compromisso com Jesus e o que é da carne, você vai ter a força dele para não seguir. Tá? Então, às vezes, ele vai pedir coisas da nossa vida. De repente, é a televisão, de repente, é a internet, um vício, outro, sei lá. Enfim, tem tanta coisa. Apegos que a gente tem, preguiça, sei lá, gente, 1000 coisas que nós colocamos no lugar de Jesus. Então, isso é cruz. Estão acompanhando? Que se você não pegar a cruz, você não serve para servir o Senhor. Porque chegou na hora de fazer o que Jesus queria? Não, Jesus. Cruz não. E assim, os cristãos fazem da mesma maneira. Isso é falta, então, de comunhão com Deus. A comunhão diária, aquela dose de oração, mas não oração da alma. É a oração que você se entrega a Ele. Se você conseguiu se entregar hoje aqui na adoração, é esse tipo. É esse tipo de oração que envolve você com Deus para Ele dar a força dele para você pegar a sua cruz. E seja, largar o que é muito importante na sua vida. Que Jesus não está nem aí com essa importância. Porque Ele quer cuidar. Nós temos que ser dependentes dEle. Ele é o suficiente, não nós. Tá? Vocês estão acompanhando? O que é largar? Porque a gente não enxerga coisas que nós temos que largar com a nossa alma. Nós só enxergamos com o nosso espírito. E é Ele que fala. Quando eu estou me envolvendo com Ele. Você tem que se envolver com o seu espírito. Porque a oração da alma Deus não atende. Oração de alma, Deus não atende, isso é religião. Vocês estão acompanhando? Então não adianta ficar blá, 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 porque não está acontecendo nada, se você não se envolve com Ele. Você sabe o que é se envolver com Ele, você sente. Você nasceu de novo, você sabe. E você sabe ser falso também. Só que a falsidade é um engano. Então não adianta eu ficar fazendo oração da minha cabeça com a minha alma, porque Deus não está agindo, não está acontecendo nada. E eu não estou pegando cruz nenhuma. Então, eu tenho que ter, nesse relacionamento que nós adquirimos com Jesus através da oração, nós vamos recebendo a vontade dEle para fazermos no reino, com as nossas vidas. Então não adianta você pensar, eu vou fazer isso. Jesus fala, eu não quero. Só que você não está ouvindo Ele falar. Mas agora eu vou fazer isso. Não, Jesus fala, eu não quero, não aceito. Só que você não está ouvindo, porque você está fazendo com a sua alma. E você pensa que isso aí está pagando pecado e adquirindo créditos no céu. Não existe isso. Você chama a atenção de Deus quando você se envolve com o seu espírito. Larga a mão de ser religioso. Porque religioso é guiado pelo diabo, porque é alma.
Como nós vimos aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós temos, ele mostra bem ali, que existem 2 espíritos dentro de nós. Um do mundo, ele diz agora, você não recebeu o espírito do mundo, você recebeu o espírito recriado, a nova natureza que vem de Deus. Para você andar com Deus e entender Deus. Então o espírito do mundo é o quê? Você pensa que é ir na feira? Não é não. É o seu eu. É o seu eu, a sua vontade. Você levantou hoje e fez o que você quis. Ontem você levantou e fez o que você quis. Antes de ontem, e assim é a sua vida. Você levanta e faz o que você quer. Você não tem a mínima direção de Deus para a sua vida. Por quê? Porque o seu espírito não se relaciona com ele. E não é bom você aprender isso? Porque se o seu espírito não se relaciona com ele, você está se relacionando com o diabo. Só que o diabo nunca vai aparecer com o terno de diabo. Você sabe qual é? Chifre, garfo, rabo, veste vermelha. Esse é o terno dele. E fala, eu sou o diabo. Aí, some daqui. Não. Ele usa o seu eu. O seu eu faz parte da sua alma. Você tem o seu querer próprio, mas para servir a Deus, o seu querer próprio não presta. Não é aceito por Deus. Estão acompanhando? Então, o povão está bem enganado. Fazendo o que quer, não tem comunhão com Deus. Essa comunhão é diária, igual você teve aqui hoje. Se é que você conseguiu. Lá na sua casa sozinho. Põe um instrumental, pode pôr cantado também, não precisa ser só instrumental. Algo que seja ungido, né? Que vai entrar lá dentro, você sabe, a hora que você tocou, você está na presença de Deus. Agora eu estou aqui com ele, é isso aí que faz a diferença, ok? Então é lá que ele vai começar a mostrar para você o que você tem que largar da sua vida. Larga a mão de ficar falando essas coisas. Deus vai colocar bem clarinho para você. Larga a mão de ter essa atitude. Larga a mão de fazer isso. Porque quando você for ler a Bíblia, você está alimentando o seu espírito, o Espírito Santo começa a agir no seu espírito com a leitura que você está fazendo. E você fala, nossa, eu não posso mesmo fazer mais isso. Então, o arrependimento santo, que a Bíblia diz, é através desta comunhão que o Espírito Santo coloca. Eu tenho um arrependimento santo. Não, eu não quero mesmo mais isso. Então, é aí que ele vai colocando a vontade dele na sua vida. Porque até então você não sabe qual é a vontade de Deus. Você é que comanda a tua vida. Deus não está nem aí, ele nem está ouvindo as suas orações. Você está na carne, na alma. É sério. E o seu maior inimigo é o seu eu. A maldição vem de lá. Estão acompanhando? Não é sério isso não? Pô, se você sabe disso, levanta, acorda. Cai fora dessa vidinha de religião, de vir aqui passar tempo, achando que você está com tudo. Realmente Deus está aqui, ele é que nem aquela brisa, ameniza um peso que está na tua vida. Mas quando você chega na sua casa, a tua vida é aquilo lá. É aquele peso, são aquelas trevas. Onde o diabo reina e você não tem nada de Deus. É sério ou não? Então, esta presença que você sente aqui, você tem que ter na tua casa. Jesus descia do monte com a presença do Pai. Ele não ia ligar botão nenhum para fazer o que ele fazia o dia inteiro. Estava constantemente aquela presença com ele. E ele renovava aquela presença todas as noites, lá sozinho com o Pai, orando, diz a Bíblia. Estão me acompanhando? Que oração é isso? Oração é se envolver com Deus, não é a sua alma, é o seu espírito. Por isso que o povo fica morrendo aí. Pessoa que não é tocada no espírito nem ergue braço, nem derrama uma lágrima. Está na alma. Porque a alma é só emoção. O Espírito Santo não se envolve com emoção. Em hipótese alguma. Se você derrama uma lágrima, é porque o Espírito Santo se envolveu com o teu espírito, isso veio do teu espírito. Porque a presença de Deus ninguém aguenta. A santidade, a bondade, o poder, a soberania, ninguém aguenta. Então é isso mesmo, a gente vai se tornando fraco na presença dele e ele vai se tornando a força em nós. Estão me acompanhando? Então larga a mão de ser religioso, que até então você não tinha sintonizado. Mas agora a palavra está trazendo muito claro que
que você está patinando na tua vida. Tá? E não adianta essas oraçãozinhas aí, não inventar profecia para você também. Veja lá Filipenses 2, versículo 3, então, agora. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora você vai entender isso porque os religiosos, os cristãos religiosos, ficam falando nesse versículo, cabe a Deus, ele que põe a vontade. Mas nem sabe o que é pôr a vontade. Nem sabe o que é pôr a vontade. Então, quando você está nesta comunhão com Deus, você começa a ter a vontade dele. Ele começa a colocar no seu espírito uma vontade santa que é dele. Até o dia que você se rende a ele e você diz, sim, Pai, é isso que eu quero. Então, esta vontade não é sua, é dele, é o querer dele e é ele que faz. É diferente da sua vontade que é carnal. Tem nada a ver com Deus. Então é por isso que ele efetua, realiza. Porque ele coloca a vontade até eu aceitar, crescer, chegar naquele ponto, aí ele que realiza aquela vontade. É para o reino. E mais, a vontade de você amar, a vontade de você se entregar a ele em oração, a vontade de obedecer Deus. Não, ai Deus, eu quero sim te obedecer. Eu quero. Pronto. Foi ele que colocou, porque até então você não queria coisíssima nenhuma. Porque até então você estava negando a cruz, ok? Dizendo, não. Hoje não dá, amanhã não dá, ontem não deu e nunca dá. Eu vou encaixar Jesus a hora que der. Ele não aceita isso. Você está por fora, completamente fora de Deus. Então, este querer que ele coloca em nós vem através da oração. Não é só a adoração, mas a oração em línguas. A leitura da palavra. Aí sim entra a confissão, porque você está confessando e sentindo dentro do seu coração aquela palavra de Deus que você está falando. E ela vai produzindo em você o que ela é. Não tem nada a ver com alma. Tem gente que fica lá confessando a palavra e morre. Está confessando de cura, tem 1000 exemplos, testemunhos. Pessoa confessou, morreu com a doença. Porque só falou com a alma, nunca se envolveu com Deus. Tá certo? Pode confessar que vai melhorar as finanças e vai ficar falido. E Deus nunca vem. Porque não tem comunhão com Deus. Gente, quando você está em comunhão com Deus, ele começa a suprir. Ele começa a te abençoar. Então, vocês estão acompanhando o que é o querer? Se você não tem querer nenhum de Deus, você está na alma, você está, gente, longe de Deus. Você está nas trevas, seguindo o seu eu, enganado, pensando que você está andando com Deus. E se algum dia Deus se aproximou e colocou a vontade dele em você, você deu um tapa assim, tipo, o que é isso, diabo? Sai pra lá. Se confunde com o diabo. Então, se você tem comunhão com Deus, você sabe qual é a voz dele, qual é a sua voz e qual é a voz do diabo. Ou seja, vontade. Não é demais? Isso aí é para crescer espiritualmente. Tá certo? Então, veja Marcos agora, capítulo 9. Vamos dar um exemplo disso aqui. Tá valendo, queridos? Para você saber sintonizar se você está andando com Deus ou não, que você está levando a tua vida, que jeito. Porque se você estiver remando o seu barco, na hora da tempestade, ele vai virar. E você vai ser afogado. Certo? Marcos 9. Essa passagem aqui, gente, a cura de um jovem possesso, que começa no versículo 14. Eu não vou ler tudo. Vocês sabem que Jesus estava no Monte da Transfiguração com os apóstolos, e quando ele desce, estava aquela cena, aquela multidão, e os discípulos tentando expulsar o diabo daquele menino que tinha epilepsia. Estão lembrados disso? E não estava acontecendo nada. Aí Jesus chega, o pai vai apavorado diante de Jesus. Olha, eles estão tentando, mas eles não conseguiram. Então, ele falou assim, olha, ele tem isso desde a infância, né? Um horror. Ele fala aqui que era um espírito.
né, maligno que agia ali. Então ele pede compaixão. Veja lá versículo 23. Não, no versículo 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tem muita gente que não entende isso daqui, porque isso é um contexto dentro do que nós acabamos de ler. Então, meditação na palavra é isso. Esse versículo tem a ver com o que nós acabamos de ver em Filipenses, que Paulo está explicando. Então, por isso que não dá tirar versículo do contexto e ficar fazendo doutrina própria. Ai, Jesus aumenta a minminha fé. Ele nunca vai aumentar a fé nenhuma. Eu creio, mas me dá esta vontade. É aquilo que ele diz lá. Então, quando que você vai poder falar isso? Quando você está em comunhão com ele: Senhor, me dá a sua vontade. Estão acompanhando? É isso que a palavra está querendo dizer. Não é para você ficar falando com a tua cabeça: ai, Jesus, me dá fé, me dá a sua vontade. O que é isso? Ele não vai fazer não, porque com a alma você não entendeu nada, é no seu espírito. É um clamor que vem do seu espírito com a unção dele, que ele que colocou. Por isso, abre a sua Bíblia em João 15. Por isso que Jesus falou aqui no versículo 5 de João 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem a vontade dele no nosso coração, nós não fazemos nada. É ele que põe o querer e o realizar. Você entendeu? Por isso que o pai do menino falou: Senhor, me dá esta fé. Eu quero. Porque ele estava na presença de Deus. Você entendeu isso? Então, quando você está na presença do Senhor, é quando o seu espírito se envolve a ele. Não é a sua cabeça. Não é a sua cabeça, porque a tua cabeça, você já viu que a oração não é respondida nunca. Faz anos que você está orando uma coisa e você está do mesmo jeito. A sua comunhão com Deus traz mudança da sua vida. Não é mais para você ser isso. Você é fraco, sem força. Então, na comunhão com Deus, a força dele passa para você. Você começa a ter a força dele, não a sua. Você fica forte, mas é com a força de Deus. Você fica animado, mas é com o ânimo de Deus. Você fica com coragem, mas é com a coragem de Deus. Por isso que ele diz: sem mim não podeis fazer nada. Por isso que tem esta comunhão. Você não pode ficar na presença de Deus indiferente. Por quê que você está indiferente? Porque você está com a sua alma não quer Deus. Ela é a sua inimiga. Você não sabe? Você está achando que quem está fazendo coisa para você por aí é que é seu inimigo. Não, seu inimigo é a sua alma. A sua alma é contra Deus. Ela não aceita Deus. Você sabe que quando você começa a buscar Deus, ela levanta chiando. Sai daqui, vai fazer outra coisa, isso não adianta, que não sei o que, não quero. Ai, que sono, eu não vou, agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, eu não tenho tempo, agora 1.000 coisas. Isso também não é assim, vamos parar, que isso é exagero, que não sei das que. Questiona Deus e larga Deus. A tua alma não serve. O teu espírito é que se relaciona com Deus e para de questionar. Nunca questiona a alma. Ela começa a ficar quieta quando o seu espírito está forte, guiado pelo Espírito Santo, e dá ordem para a sua alma. Então, o querer na sua vida tem que ser de Deus. Porque agora você é dele, você aceitou Jesus. Ele comprou você pelo preço do sangue dele, com a vida dele. Você é propriedade exclusiva dele. Você não sabe disso porque antes você era propriedade do diabo. O inferno era a sua condenação eterna. Agora, se você aceitou Jesus, ele é o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador.
o seu Redentor. Você pertence a Ele exclusivamente. A tua alma tem que estar submissa ao teu espírito. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser abençoado por Deus. E quem está com você, que não aceita, eu digo dentro da tua casa, né? Que não aceita Jesus, vai estar debaixo da mesma unção. Deus vai poder abençoar, que nem um guarda-chuva. Deus está lá, dando chance para essas pessoas receberem. Mas você tem que estar, né, com essa unção. Essa unção tem que começar a crescer dentro de você. Então essa unção é uma autoridade de Deus, onde as pessoas não vão... Mas você vai para a igreja de novo? Mas você está com essa Bíblia agora? Ah, é a Ana Maria que está falando isso com você? Ah, que tonto. Você de acreditar que é isso aí, né? Você está por fora. Por fora. Nunca ninguém veio falar isso para mim. Porque nunca houve esta brecha na minha vida para alguém falar. Você é que dá brecha para os outros, porque você não está nesse lugar espiritualmente. Então as pessoas vêm mesmo falar. O diabo vai te provocar para você parar. Porque quando você estiver, ninguém fala mais, porque você tem uma autoridade sobre as trevas. Você está acompanhando? Porque quando você ora, você sai de lá com a presença dele. Isso aí cala a boca do diabo. Você tem a presença do Espírito Santo na tua vida? Não, então. O que está acontecendo? Você está andando igual ímpio, infeliz, triste, sem a resposta das orações. Então não ande mais na alma. Porque Jesus está dizendo aqui, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ramo não dá fruto por si só. Aqueles frutos que a gente vê no ramo, vêm da essência. Nós somos o ramo, nós não somos nada. Porque o ramo não é nada se não estiver no tronco, na videira. É dependente 100% ou não? A beleza vem para os ramos, mas com toda a alimentação do tronco e da raiz. Então, onde está a tua vida? Você tem que dar os frutos que vêm de Deus. Eles aparecem na sua vida. Ele que dá. Quando você pega a sua cruz. Estão me acompanhando? Não adianta ficar fazendo oraçãozinho, blá, 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 blá. Deus não sei o quê. Não está acontecendo nada isso aí. Você está perdendo o seu tempo. E o diabo está te enganando. Procure um tempo com disciplina, com horário. Porque se um dia você faz de manhã, outro dia à tarde, outro dia de noite, você não está fazendo nada. Aliás, devemos orar como Daniel fez, está escrito em Salmos 50 e que por aí. De manhã, de tarde e de noite. Nós temos que orar. Temos que ter uma vida de oração. Não uma vida de ramo seco. Que vai para o fogo. Não dá fruto, não presta. Que é da alma. Acompanhou? Valeu, queridos? Então é por aí. A vontade é Deus que dá. Se você não tem vontade de orar, porque você está seco. Seco, sem Deus. Você não entra na presença dele. Você só fica com a tua alma. Você chega lá, você está sem graça, não está com vontade de nada. Você quer dormir. Mal-estar na hora que você vai, porque você está cheio de alma. Quando você estiver cheio de espírito, você vai logo gostando. Então, se você chega lá, é coisa maçante, coisa chata, quero dormir, você está cheio de alma. Cheio do seu eu. É o diabo que está agindo na sua vida, não é Deus. Está valendo? É sério ou não? Isso é andar com Jesus. O resto é balela. É alma. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.